A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um pequeno estudo. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo. Vamos falar sobre serás uma só carne. Portanto, deixará o homem e seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus reafirma esse princípio em Mateus 19, versículo 5 e o versículo 6. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou, quando Deus junta, não se separa. Parábola, o espelho de duas almas. Havia um espelho antigo no jardim do Éden. Diziam que ele não refletia o rosto, mas o coração. Certo dia, Deus trouxe diante dele o homem e a mulher. Quando ambos olharam, viram algo inesperado. Não duas imagens, mas uma só forma luminosa, pulsando como um coração. O homem perguntou, Senhor, por que não vejo o meu rosto? E Deus respondeu, porque o amor verdadeiro não tem eu nem tu, mas nós. Quando o amor é santo, ele reflete minha própria unidade. A mulher, com lágrimas nos olhos, perguntou, e se o espelho se quebrar? Deus disse, quebrar o espelho é ferir a própria alma, pois o que eu una, nenhum homem deve separar. A cola do espírito é o perdão, e o brilho do espelho é a fidelidade. Então os dois compreenderam o amor não era para possuir, mas para revelar a glória de Deus. E desde aquele dia, todo casal que aprende a se ver no espelho do Éden entende que ser uma só carne é muito mais do que viver juntos. É refletir o rosto de Cristo num no outro. A expressão uma só carne é o fundamento teológico do matrimônio. O casamento não é invenção humana, mas uma instituição criada por Deus no Éden, antes do pecado. É uma união ontológica e espiritual, não apenas física ou social. Teologicamente falando, isso revela que o casamento reflete a própria comunhão de Deus, tem com o homem uma relação de aliança e unidade. O termo hebraico usado em Gênesis capítulo 2, versículo 24 para carne é bazar, que significa substância viva, corpo, ser físico e vital. Quando Deus diz que homem e mulher serão uma só carne, ele está descrevendo uma fusão de vidas, não uma anulação da identidade, mas uma comunhão tão profunda que cria uma nova realidade existencial. O casal é uma unidade composta, assim como Deus é um só, mas triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito, criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus não está apenas em Adão, mas na união dos dois. Somente juntos, homem e mulher, eles refletem a plenitude da imagem divina. O amor que se doa, a comunhão que gera vida e a unidade que produz harmonia. Tipo de Cristo
e a Igreja. Paulo revela o mistério em Efésios capítulo 5, versículo 31 e o versículo 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O casamento terreno aponta para a união eterna de Cristo com sua noiva, a Igreja. Assim como o homem deixa seu pai e mãe, Cristo deixou a glória celestial para se unir à humanidade redimida. O casamento é, portanto, uma parábola viva da redenção. Tornar-se uma só carne implica aliança e renúncia. A carne é símbolo de vulnerabilidade e entrega. No amor conjugal, a doação total como Cristo de seu corpo pela Igreja. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Lucas capítulo 22, versículo 19. A mesma linguagem de doação usada no casamento. Implicações práticas e éticas. Indissolubilidade. O casamento é uma unidade espiritual que o homem não pode desfazer sem quebrar uma aliança diante de Deus. Fidelidade. A uma só carne exige lealdade exclusiva. Adultério é não apenas traição moral, mas violação de uma unidade espiritual. Complementaridade. Homem e mulher têm natureza que se completam. O um só é pleno quando ambos estão em harmonia no amor e na submissão mútua. Efésios capítulo 5, versículo 21. Frutificação. Da unidade brota a vida. O casal é chamado a ser fecundo, tanto biologicamente, filhos, quanto espiritualmente, boas obras, discipulado e comunhão. Conclusão teológica. Ser uma só carne é mais do que união física. É aliança espiritual, comunhão de propósitos, reflexo da Trindade e sinal profético do amor de Cristo pela Igreja. Teologicamente, podemos resumir assim: ser uma só carne, viver a unidade da imagem divina em amor sacrificial e fidelidade de aliança. Uma só carne, um só espírito. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 28. O casamento, meus irmãos, não é uma soma de duas vidas, mas a fusão de duas almas sob o sopro do Espírito. Ser uma só carne não significa perder a individualidade, mas alinhar o propósito, o coração e o espírito. O verdadeiro amor conjugal é um espelho da aliança entre Cristo e a Igreja, uma entrega mútua, onde cada um vê no outro o reflexo do amor divino. Quando um casal vive essa unidade, o lar se torna um altar, e cada gesto de perdão, cuidado e comunhão é um sacrifício de louvor diante de Deus. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 6. Ore junto diariamente, mesmo que por um minuto. Lembre-se de que não é você contra o seu cônjuge, mas vocês dois contra qualquer coisa que tente separá-los. Cultive o diálogo e o respeito, pois são as colunas que sustentam a casa de uma só carne. Senhor, une nossos corações em teu amor, que o nosso lar seja reflexo da tua fidelidade. Ensina-nos a sermos um só corpo, um só propósito e uma só alma, vivendo a verdade do teu reino.
em cada gesto de amor, faz de nós espelhos do teu coração, e que o teu Espírito nos mantenha sempre unidos. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos.